Então vamos lá, senhores. Bom dia a todos. Em especial ao primeiro B, né, que foi a sala que eu não consegui acrescentar na sala de aula. Eu não sei por qual motivo. Então a gente está fazendo novamente essa live com o intuito de contemplar os alunos que não participaram e aqueles que participaram ontem e quiseram voltar também. Sejam bem-vindos e parabéns por estarem aqui também, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre uma perspectiva sociológica importante, e essa perspectiva ela nos atravessa enquanto estudantes da sociologia, e ela é bastante importante ter isso em mente para que a gente consiga, em alguma medida, pensar sociologicamente, né? Claro, nós não somos sociólogos, né? E isso nem é uma pretensão nossa, né? Pelo menos de vocês, né? Vocês têm muitas disciplinas aí e vocês precisam ter conhecimento mínimo, pelo menos para poder dialogar sociologicamente e com algum critério. Então, a ideia da aula de hoje, né, é apresentar algumas notas da metodologia da sociologia, né, e aí o intuito é que vocês desenvolvam essa capacidade, é um treino do olhar, tudo bem? Então, é uma aula de sociologia, mas que terá alguns pitacos também da filosofia, porque como eu sou professor das duas disciplinas para vocês, eu tenho essa possibilidade de trabalhar e de fazer uma interação entre as duas disciplinas. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês abram o microfone, porque aí eu consigo ver aqui e aí eu passo a palavra para vocês, tá bom? Então, a ideia hoje é a gente pensar, fazer essas considerações, né, esse treino do olhar, e aí eu vou apresentar o próximo slide aqui. Ok, Ari? Que está dizendo aqui, né? Esse é um sociólogo bastante conhecido, o nome dele é Peter Berger, é um sociólogo francês, e ele vai apresentar aqui num excerto um trecho de uma afirmação de um texto dele, né, de introdução, em que ele vai problematizar a figura do sociólogo, né? Então eu vou ler para vocês aqui, diz assim: a maior parte do tempo, o sociólogo aborda aspectos da experiência que lhe são perfeitamente familiares, assim como a maioria dos seus compatriotas e contemporâneos. Estuda grupos, instituições, atividades de que os jornais falam todos os dias, mas as suas investigações comportam outro tipo e paixão da descoberta. Não é a emoção da descoberta de uma realidade totalmente desconhecida, mas a de ver uma realidade familiar mudar de significação aos nossos olhos. A sedução da sociologia provém dela nos fazer ver sob outra luz o mundo da vida cotidiana no qual todos vivemos. Então, a primeira consideração que eu faço aqui para vocês é que o sociólogo ele não vai lidar com coisas esquisitas, com coisas estranhas, com coisas ocultas. É o cotidiano, né? Então, ele é obrigado a analisar um contexto no qual ele também está inserido. Isso é bastante importante. Então, o sociólogo, embora seja necessário haver um distanciamento para que ele faça um juízo de valor, para que ele consiga observar com critério o objeto daquilo que ele está analisando, ele também está dentro da sociedade. E por estar dentro da sociedade, ele também faz parte dela e esse contexto também influencia a sua perspectiva de algum modo. Então, o sociólogo ele tem essa missão, é analisar algo em que ele está dentro, algo em que ele está imerso, com certo distanciamento. E esse distanciamento, ele pressupõe a capacidade de se distanciar, mesmo que seja mentalmente, tá? Então, eu vou fazer algumas considerações aqui para vocês entenderem. Então, quando eu me coloco como alguém que vai refletir acerca da sociedade, eu assumo uma postura crítica. E essa postura crítica da sociedade, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Né? O lado positivo é que você começa a entender o contexto que te cerca, e o lado negativo é que você não consegue mais cantar a música do Zeca Pagodinho, né? Que é aquela música Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu. Porque você vai começar a se tornar alguém que não se deixa levar pela manada, que não se deixa se arrastar. Né? Porque à medida em que você se coloca no mundo e você firma seus pés nele,
não é qualquer vento que te leva, tá? Então, o papel do sociólogo, isso é uma coisa importante para vocês terem em mente, é observar a realidade na qual ele está inserido e propor um grau de distanciamento nessa observação, tudo bem? Então, essa é a primeira questão aqui. Ok, Eli, pode passar, por favor. E aí eu trouxe uma citação de um pensador que eu gosto muito, né, de um autor em que eu sou especialista, que é um autor chamado Gilbert K. Chesterton, e ele diz assim, só uma coisa morta segue a correnteza. Tem que estar vivo para poder contrariá-la. Né? Então ele está dizendo o seguinte, se você não quer ser levado pela manada, se você não quer ser levado pela maioria, você precisa se... que ele tem um significado metafórico bastante interessante, né? Porque a correnteza leva tudo que está morto. Então, folha, garrafa, tronco. Agora, se você quiser ir nadar contra a correnteza, você precisa se disponibilizar, se autodisponibilizar, né? E exercer esse trabalho com algum grau de força. E a mesma coisa acontece quando nós estamos na sociedade, né? A maioria tende a nos levar numa direção. E nem sempre a direção que a maioria se propõe a nos levar é a direção correta, é a direção pensada, é a direção crítica, né? É a direção que é fruto de um processo de pensamento. Geralmente a maioria faz aquilo que é mais conveniente, a maioria faz aquilo que lhe apraz porque não dá trabalho. Eu não sei se vocês já ouviram, eu até conversei isso com o terceiro ano ontem, a expressão aceita que dói menos, né? É uma expressão que é bastante comentada e a minha ela é bastante incômoda. Por quê? Porque, embora a gente saiba que algumas situações são irremediáveis e não podem ser mudadas e exigem, em alguma medida, um grau de resiliência, o aceita que dói menos é uma forma de seguir adiante sem resolver os problemas do passado. Então, é importante que a gente se coloque socialmente, né, dentro dessa perspectiva de eu tenho um problema, eu preciso resolvê-lo antes de seguir adiante. Porque se eu seguir adiante e deixar o problema para trás, o problema não vai desaparecer. A tendência é que ele te siga. Né? Como eu citei na última aula, tem um pensador chamado Sêneca que ele diz assim, não dá para fugir do problema. Porque quando você viaja para fugir do problema, quando você chegar ao seu destino e abrir a sua mala, a primeira coisa que estará dentro da mala é o problema. E esses problemas, senhores, eles não dizem respeito só à minha individualidade, né? Não diz respeito só à minha existência. Eles dizem respeito também à minha existência enquanto cidadão. Né? Então, se tem um buraco na calçada da minha casa, esse buraco ele não afeta somente a mim, ele afeta todas as pessoas que por ali passam, e esse buraco que está ali naquela calçada, ele é também, entre aspas, um aviltamento de toda a sociedade. Tá? Todo mundo paga pelo problema de alguns, porque nós vivemos no meio social. E aí eu vou tratar agora com vocês duas questões que são bastante interessantes e bastante importantes que a gente trabalhe, né, que dizem respeito ao método, ao olhar sociológico, tá bom? Pode passar aí, por favor. Então, o slide diz assim, o que é o olhar sociológico, né? E aí a Bruniera responde, o olhar sociológico é um olhar que não é o do historiador, ou do geógrafo, tampouco do filósofo, de modo a destacar as particularidades do olhar sociológico, bem como as preocupações inerentes à sociologia enquanto ciência, dentre as ciências humanas. É importante entender a especificidade do olhar sociológico sobre a realidade. Ou seja, o olhar sociológico, embora em alguns momentos ele seja muito parecido com o filosófico, com o histórico e mesmo com o geográfico, o olhar sociológico ele é específico, ele tem particularidades e peculiaridades que o determinam como uma ciência. Né? A sociologia é uma ciência própria e ela tem as suas especificidades. Aí eu vou adiantar mais um pouquinho, pode passar ali, por favor. E aí eu coloquei essa imagem aqui para vocês pensarem, né? Para vocês observarem e pensarem. Percebam, senhores, o cardume segue numa direção, só um dos peixes segue na outra. Para que esse peixe vá nessa outra direção, ele precisou assumir um determinado risco de não se deixar levar pela maioria. Esse peixe, ele simboliza o nosso senso crítico. Não é? Porque você tem duas perspectivas. Você tem o que a gente comumente chama de senso comum, que é a opinião da maioria, e aí você tem o senso crítico, que é
se colocar no mundo de maneira crítica e tentar observar o mundo e os seus problemas de modo a complexificar esse todo. Então, e aí é importante vocês entenderem também que se colocar contra não é ser do contra, tá? Então, quando você assume uma determinada posição, seja ela qual for, você deve assumir se essa posição for fruto de uma reflexão profunda. Você pensou antes de se colocar. Aquele negócio de, eu não gosto porque eu não gosto. Esse tipo de afirmação, ele não tem valor. Né? Eu não gosto por quê? E aí você apresenta os motivos pelos quais você resolveu tomar uma postura diferente da maioria. Então, isso é uma coisa que precisa ser pensada. Né? Não basta ser do contra. Né? Porque, às vezes, isso é bastante importante também, a opinião da maioria, às vezes, é a opinião correta também. Por isso que é bastante importante pensar. O que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e quais são os frutos dessa minha ação. Tudo bem, senhores? Senhores, só um minutinho. Tem alguém na minha porta. Rapidinho. Chegou o rap. Voltando aqui. Então, senhores, essa é uma perspectiva. Eu tenho que ter um olhar crítico com relação ao mundo, mas eu não tenho que ser o do contra, a pessoa que é do contra. Esse meu olhar crítico, ele tem que ter um pano de fundo, ele tem que ser fruto de uma reflexão que eu fiz, ele tem que ser fruto de um pensamento, né? Eu vou usar um exemplo que eu dei ontem numa outra aula, que eu não sei se vocês já assistiram Todo Mundo Odeia o Chris, né? E aí tem a irmã do Chris, a Tônia, e tem um episódio que a Tônia não quer comer linguiça, porque ela diz que não gosta. E ela não tem quem faça ela comer. E aí, em algum momento, a Rochelle fica um pouco estressada, porque a Rochelle é uma pessoa bem tranquila, né? Quem assiste sabe, e fala: você vai comer sim. Né? Sob a ameaça de uma violência física, a Tônia come e gosta. Então percebam, senhores, ela dizia que ela não gostava de uma coisa antes mesmo de conhecer. Ela fez um juízo que a gente chama isso de preconceito. Ela tinha um conceito anterior à reflexão. Então ela achou que não queria, porque ela simplesmente, esteticamente, não foi com a cara do alimento. Então, percebam, essa postura ela é muito problemática, ela é muito complexa. Né? Você primeiro precisa analisar antes de tomar qualquer medida. E o olhar sociológico, ele propõe isso. Então, eu tenho o senso crítico e o senso comum. O senso comum, ele tem algumas características, né? Quais são as características do senso comum? O imediatismo, você faz uma análise na hora ali, você já tem uma resposta na hora, você não para pensar. O preconceito, né? E aí, percebam a palavra pré-conceito, né? São duas palavras juntas aí, né? É um pré-conceito. Você está tirando ou fazendo o conceito de uma coisa que a partir da qual você ainda não pensou, né? Acerca da qual você não pensou de maneira profunda. Então, você tem um preconceito. Então, o senso comum, ele é imediatista, ele é preconceituoso, ele é acrítico. Né? Por quê? Porque sim. Né? Não se pergunta o real motivo da coisa, só aceita, né? Aceita que dói menos. A frase lapidar, aceita que dói menos. Ele é sentimentalista também, então as pessoas, às vezes, elas vão tomar um partido, elas vão resolver uma circunstância, e elas deixam de pensar na situação, e elas se deixam levar pelo sentimento. Então, eu não gostei, isso me faz mal, eu não vou com a cara dela, eu não gosto dele porque eu não vou com a cara dele. Percebam, às vezes você nem se deu a oportunidade de conhecer a pessoa e você já diz, não vou com a cara dela, não vou com a cara dela, não vou com a cara dele. Isso é sentimentalismo, essa é uma postura irrefletida, essa é uma postura do senso comum. Tem uma outra característica também que é a superficialidade. Né? Então imagine o seguinte, você pergunta para uma pessoa, por que as pessoas são violentas? Aí a pessoa vai dizer, as pessoas são violentas porque as pessoas são violentas, ou porque todo mundo é violento. Percebam, não dá para dar esse tipo de resposta para uma pergunta tão complexa. Qual seria a posição do sociólogo ou de alguém que está pensando a sociologia? A violência, ela é uma construção social também. A violência, historicamente, ela aconteceu em vários lugares. Em alguns lugares, ela aconteceu com maior força, em outros lugares com menos força.
Nesses lugares em que havia maior violência, quais eram os elementos que fundamentavam essas ações violentas? Nesses lugares onde não havia tanta violência, quais eram os elementos que fundamentavam essa, entre aspas, não violência? Então, perceba, existe uma teia de relações e inúmeros fatores que levam a gente a pensar na violência, que nos levam a refletir acerca da violência. Então, se eu dou uma resposta pronta, quer dizer que eu ainda não pensei. E se eu não pensei, alguém pensou por mim. E pode ser que essa pessoa que pensou por mim, ela tem uma determinada intenção que não é a minha, mas por preguiça, por covardia, por medo, por estar desacostumado, eu acabei me deixando levar pela opinião da maioria. O Nelson Rodrigues, que é um pensador de quem eu gosto muito, ele tem uma frase que eu acho muito, muito interessante, que ele diz assim, quando você se coloca para pensar, né, e tem uma unanimidade ali, ele fala, toma cuidado, porque toda unanimidade é burra. Ele está dizendo o seguinte, se todo mundo tem uma mesma opinião, tem alguma coisa errada com essa mesma opinião aí. Né? Se ninguém é contra, essa mesma opinião provavelmente está cheia de vícios, né? Ela está cheia de péssimos hábitos. Então, é bastante importante vocês se colocarem no mundo sem ser aquele crítico chato, sem ser aquela pessoa que questiona tudo só por questionar. O questionamento ele deve ser fruto de uma reflexão aprofundada, ele deve ser fruto de um incômodo real. Tudo bem? Pode passar aí, por favor. E aí eu vou dar uma definição aqui da Bruniera também do que seria o estranhamento, tá? Essa aula vai ser uma aula mais curta, mas diz assim, ó, o treino do olhar é o primeiro passo para a construção de um olhar sociológico para a realidade. E este se faz com base no estranhamento do cotidiano. Estamos acostumados a encarar tudo como natural, como se o mundo e as coisas que nos cercam fossem naturais e sempre tivessem sido assim. Percebam, senhores, o que é o estranhamento? O estranhamento é você olhar uma mesma coisa, né, que está todo mundo vendo sobre uma determinada perspectiva e começar a desconfiar dela, se assombrar, se assustar, se espantar, olhar para aquilo e se perguntar, será que realmente isso que eu estou vendo é assim? Será que isso que dizem acerca disso está correto? Então, o estranhamento é treinar o olhar. É tentar, ao olhar para uma determinada coisa, encontrar alguns pontos ali que fazem com que essa coisa tenha uma outra perspectiva. Né? É ver além da imagem. Né? O estranhamento é refletir acerca de uma coisa que todo mundo já está, de certo modo, naturalizando e tentar encontrar um ponto que transcende. Né? O estranhamento é abdicar das explicações refletidas. Então, quando eu estranho, eu não sei, ontem alguém, não sei se quem estava na live de ontem está aqui também, mas ontem eu pedi para dar uma definição de estranhamento e deram uma definição bastante interessante. Mas se tiver aí, pode se manifestar o aluno que participou. Mas é importante que o estranhamento é ter a capacidade de observar uma coisa comum sobre uma outra perspectiva. É se admirar de uma coisa comum, é se assombrar, se encantar de uma coisa comum. A gente está acostumado, por causa da pressa e da correria, a se deixar levar de maneira mecânica. Mas as coisas precisam continuar nos encantando, né? Então, de repente eu estou olhando pela janela, está passando um avião. É só um avião. Não, não é só um avião. Para aquele meio de transporte, digamos assim, aéreo acontecer, para aquele negócio voar, em linguagem popular, muitas pessoas tiveram que trabalhar naquilo. Quantas pessoas morreram tentando produzir uma aeronave? E aí, o mais interessante, as pessoas que estão dentro acreditam que na vez deles não vai cair. Então, assim, é preciso se espantar com as pequenas coisas para você começar a entender o mundo. Não adianta você se espantar só de uma coisa extraordinária, porque isso todo mundo vai fazer. Agora, se você tiver a sua capacidade de olhar para uma coisa que está todo mundo olhando e tentar encontrar alguma coisa diferente naquilo, você está começando a se colocar, de fato, como um cidadão crítico. Essa é uma das perspectivas da sociologia. Pode passar aí, por favor. E aí, todo olhar de estranhamento, ele deságua num outro olhar, que a gente chama de desnaturalização da realidade. Então, primeiro eu estranho, e à medida em que eu estranho, eu me coloco criticamente,
né, sob aquela perspectiva, e aí eu começo a tentar desnaturalizar. Né? Eu vou ler para vocês, dito de outro modo, desnaturalizar o olhar. O treino do olhar é o primeiro passo para a construção de um olhar sociológico para a realidade. E este se faz com base no estranhamento do cotidiano. Estamos acostumados a encarar tudo como natural, como se o mundo e as coisas que nos cercam fossem naturais e sempre tivesse sido. Essa é uma outra coisa importante. Poucas coisas que estão no âmbito social são naturais. A maioria das coisas naturais que a gente vai encontrar, a gente só as encontra na natureza. Quase tudo, se não tudo, é algum tipo de construção. Seja uma construção ideológica, seja uma construção cultural, seja uma construção linguística. Então, por exemplo, o seu nome, né, e o que o seu nome representa no seu ambiente familiar, na sua escola, na roda de amigos, já é uma construção linguística também. Só me perdoem por estar bebendo chá, mas é que eu estou perdendo a voz aqui. Então, é importante que vocês entendam que pouquíssimas coisas são naturais, quase tudo é construção, seja construção cultural, seja construção linguística, seja construção ideológica. Então, quando você faz uma opção entre um candidato e outro, você fala, eu gosto desse candidato, mas eu não gosto desse, ou eu gosto desse, mas eu não gosto desse, o que você está fazendo? Você está, em alguma medida, tomando partido, você está se colocando. Tem um pensador chamado Leonardo Boff que ele diz assim, o ponto de vista, toda vez que eu assumo um ponto de vista, eu tenho que saber que esse ponto de vista ele parte de um lugar que é o meu. Todo ponto de vista é a vista de um ponto, diz ele. Então percebam, senhores, não adianta eu achar que o meu olhar é neutro. Né? Eu até brinquei na aula de ontem com o terceiro, não existe essa de moleque neutro. Todo mundo tem um ponto de partida, porque você não tem como ser neutro, porque você nasceu numa sociedade que já te aguardava quando você estava, então você tem uma nacionalidade, você tem um idioma, a sua família provavelmente tem uma religião ou não, então essas coisas te constituem como sujeito, e é importante que você saiba que não só você, mas como também o outro, é constituído a partir de alguns elementos, e aí desnaturalizar é olhar sobre esse mesmo ponto, né? Olhar sobre essas perspectivas e tentar encontrar alguma coisa que seja problemático naquilo. Perceber que aquilo é uma construção social. Né? Porque se eu não desnaturalizar, eu corro o risco de replicar os preconceitos. Para dar um exemplo aqui, a gente tem um professor de história aqui que pode me corrigir, mas a escravidão durou milênios. O racismo até hoje acontece. E durante muitas vezes, né, as pessoas pararam para perguntar, olha, mas será que isso está certo? E as respostas que vinham eram mais ou menos a seguinte, aceita que dói menos. Sempre foi assim. Não é você que vai mudar. Percebam, senhores, as pessoas naturalizaram a coisa e todo mundo que tenta desnaturalizar que tentou desnaturalizar esses processos foi tido, de certa forma, como maluco. Né? Então você vai mudar. Então você vai se colocar como crítico. Percebam, senhores. Olha o grau de complexidade da coisa em si. Né? Por se deixar levar pelas opiniões correntes, o mundo deixou processos abjetos e desumanos perdurar durante milênios. Isso é uma coisa muito importante. A gente precisa se questionar. Né? A gente precisa se perguntar. Porque se nós não fizermos isso, nós corremos o risco de nos acostumarmos. E naquela correnteza, né, a gente seguir na direção do peixinho ali. Né, da maioria dos peixinhos, porque se colocar contra, sem ser do contra, exige uma posição de reflexão, exige uma posição de pensamento, é necessário que eu me coloque. Então, o que é importante que vocês saibam, né? Essa aula vai ser curtinha, mas o que é importante que vocês saibam? É necessário ter um estranhamento do olhar, treinar o olhar para estranhar, é necessário desnaturalizar as convenções sociais e se perguntar se elas são boas ou más. Nem todas as convenções sociais, porque são construídas, são más. Tem algumas convenções sociais que são construídas que são boas. Vai caber a você fazer esse juízo, tá? Não é porque tudo é uma construção que tudo é ruim. Não, há muitas construções sociais que são deveras importantes e interessantes, como a família, por exemplo. A família é uma construção social e eu, pessoalmente, acho ela muito interessante. Então, nós temos convenções e construções sociais que são boas e convenções e construções sociais que são más. Cabe a nós perceber e ter juízo e ter critério ao analisá-las. É claro que essa desnaturalização do olhar, ela vai provocar uma outra coisa, que é provavelmente, de certo modo, tá? Não é sempre um tipo de crise. Né? Você vai se
perceber como um diferente, você vai estar com uma perspectiva de crise. E a crise não é uma coisa ruim, né? Eu falei isso numa outra aula. A gente ouve a palavra crise e a gente, meu Deus, está criticando. A crise como palavra, ela só vai ser ruim dependendo da intencionalidade, né? Então, a gente está acostumado a ouvir, crítica positiva, crítica negativa, crítica construtiva. Não, crítica é crítica. A intencionalidade que vai determinar se ela é boa, se ela é má, né? E o modo como ela é feita também, né? Mesmo porque há vários tipos de crítica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu dei na aula anterior, eu li lá o Machado de Assis, eu não entendi, né, o Dom Casmurro, o Bentinho, a Capitu, traiu ou não traiu, o que eu faço? Eu vou ler uma crítica literária. E o crítico literário, ele não está falando mal da obra, ele está apresentando os pontos, o que é bom e o que é ruim na obra. Ele disseca a obra para que a gente entenda. Perceba, isso é uma posição crítica. Isso não quer dizer que você é uma pessoa cri-cri, que você é uma pessoa chata. É só um modo de ver a coisa, um modo de enxergar a coisa. Eu ouso citar aqui o que disse a pensadora Hannah Arendt, né? Ela diz que as crises, né, e eu já disse isso, mas a gente está vivendo uma crise agora, que é a crise sanitária, uma pandemia. As crises são as oportunidades que nós temos de nos colocarmos no mundo e de analisarmos as coisas sem preconceitos. Ou seja, como as crises são novas, nós precisamos pensar novas alternativas e novas soluções para os problemas que a crise apresenta. E é interessante vocês pensarem que a gente foi rápido nisso, né? A gente tem uma crise que é uma crise sanitária. Estamos todos nós presos, nós não podemos nos relacionar para a gente não disseminar o vírus. A gente está tendo uma aula EAD. Percebam, senhores, isso era praticamente impensável há algum tempo atrás, porque a gente se acostumou com a presença, a gente se acostumou com a escola dentro da sala de aula. E agora, eu tenho uma sala de aula agora, nesse exato momento, estudando aula para uma sala em que vocês estão nas casas de vocês estão em outros lugares. Isso é a adaptação que a Hannah Arendt está falando, essa capacidade de se adaptar que a Hannah Arendt está falando. Ela vai dizer, na crise, você não pode usar um preconceito, você não pode usar um conteúdo pronto, você não pode usar uma solução que outra pessoa usou. Você precisa pensar uma nova solução. Isso te dá, em alguma medida, uma dimensão de autenticidade. Então, treinar o olhar, a primeira coisa que vocês devem entender. Estranhar, porque treinou o olhar a estranhar, e estranhando, desnaturalizar. Então, essas são as três coisas importantes da aula, tá? As mais importantes da aula. Treinar o olhar, estranhar e desnaturalizar. Pode passar, Ari, por favor? Olá, Ari. Será que o Ari tá aí ainda? Ah, tá. Aí eu coloquei Obrigado, Ari. Eu coloquei uma citação aqui de um filósofo chamado Nietzsche. É uma citação bastante conhecida, tá? Diz assim, aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Qual que é a explicação para essa frase? Ela tem várias explicações. Mas imagine o seguinte, imagina a cena, você olha e vê um monte de gente dançando, elas não estão de fone de ouvido, elas não têm nada ali que sinalizando que elas estão ouvindo uma música, e aí você começa a falar, nossa, essa pessoa ela é estranha, né? Essa pessoa ela é maluca, né? Mas por que essa pessoa que está olhando de fora está dizendo isso? Porque ela não tem a perspectiva de quem está de dentro, ela é incapaz, de certo modo, de perceber que aquelas pessoas que estão dançando, elas estão ouvindo uma música, elas estão fazendo uma coisa que a outra pessoa que está julgando não é capaz de entender. E quantas vezes nós não fazemos isso? Não é mesmo? A gente olha para outra pessoa e a gente julga a partir dos nossos critérios, né? Sem que a gente entenda quais são os valores e quais são os elementos e quais são as circunstâncias que levaram as outras pessoas a fazerem o que elas fizeram. Então é importante nós, enquanto indivíduos, termos uma posição de humildade, né? Tentar entender por que as outras pessoas fazem o que elas fazem e tentar entender por que elas acreditam no que elas acreditam. E se eu tentar, e se eu me propor, em alguma medida, né, se eu me propuser a tentar mudar aquela pessoa, eu tenho que fazer por meio do diálogo, nunca por meio da força, ou por meio do bullying, ou por meio da zombaria. Eu tenho que chegar naquela pessoa de maneira respeitosa e tentar, na medida do possível, apresentar uma outra perspectiva para ela. Porque ao enxergar essa nova perspectiva, ela vai poder, então,
né, enxergar o mundo sob outro olhar. E aí, essa é uma posição também bastante importante da gente. Nós precisamos ter esse olhar, né? Eu não posso tentar convencer o outro pela violência, mas pelo diálogo, se colocando no lugar do outro, tentando entender o porquê o outro age como age, né? E sem ficar julgando sem entender. Porque as pessoas que estavam julgando esses que dançavam não podiam ouvir a música, né? Então os taxaram como malucos, né? Mas malucos talvez fossem aqueles que julgavam sem antes conhecer. E aí a gente está caminhando já para o finalzinho, mas eu vou sugerir, Ari, pode passar, por favor? Eu vou falar um pouquinho sobre esse filme. Ele tem em todas as plataformas, tá? É um filme que é bastante importante e ele nos ajuda a entender a nossa realidade e, sobretudo, essa aula de hoje também, que é o Show do Truman. Né? É um filme de 98, ele é com o Jim Carrey, que é aquele ator que fez o Máscara. E a história é mais ou menos a seguinte, eu vou tentar não dar spoiler aqui, para caso vocês queiram assistir, mas a história é mais ou menos a seguinte, um bebezinho foi adotado por um reality show, tipo um BBB, tipo um Big Brother, e a criança cresceu num ambiente que era todo de ficção. Então, ela foi criada por pais que não eram pais de verdade, eram atores, ela vivia numa cidade cenográfica, tipo uma cidade de novela, os amigos eram todos irreais, ninguém que estava, a não ser ele próprio, era de verdade ali. E aí ele começou, quando ele já estava com mais de 30 anos ali, ele começou a perceber que algumas coisas eram diferentes, que algumas coisas ali eram estranhas, e ele começou a desconfiar. Só tá passando uns cachorros aqui, mas daqui a pouco passa o barulho. O carro do ovo também tá por aqui, então daqui a pouco tem cachorro e carro do ovo. Mas voltando ao Truman, ele começou a perceber que aquilo tudo era muito estranho, e ele começou a desconfiar que a realidade na qual ele estava inserida tinha mais algo a dizer para ele, tinha alguma coisa a acrescentar a ele. E em um determinado momento ele percebe, ele escapa do roteiro e ele abre um elevador que estava fechado e ele vê os atores se maquiando no fundo, né? O professor falou que não ia dar spoiler, ele já está dando spoiler. E ele percebe que é uma cidade cenográfica e que está todo mundo, né? Isso com um processo mais longo durante o filme vocês vão perceber, que tá todo mundo assistindo ele em casa. Então, as pessoas assistem a vida do Truman durante muitos anos. Ele tem mais de 30 anos, então as pessoas estão há 30 anos assistindo o show do Truman. Né? Assistindo um Big Brother que não acaba. É um Big Brother infinito. Só que a diferença é que no Big Brother, as pessoas que estão dentro da casa, elas sabem que estão sendo filmadas. O Truman não. Ele era entre aspas, um personagem de um reality em que ele não sabia. Todas as outras pessoas sabiam e ele não sabia. Ele era casado, né? A esposa dele também era uma atriz. Todo mundo encenava. O mundo em que ele estava era uma grande bolha, então eles encontravam jeitos e meios para que ele não saísse para distâncias muito longas, para que ele não percebesse que ele estava dentro de um cenário. O trabalho dele também era falso. E aí, quando o Truman começa a perceber que aquele mundo não é o mundo real, ele começa a entrar em crise. Ele começa a tentar encontrar uma alternativa para sair daquele mundo e ir para um possível mundo real que até então ele não conhece. Percebam, senhores, tem um paralelo aí com uma das aulas que a gente teve, que é a aula do homem, do mito da caverna, da alegoria da caverna. Os homens trancados dentro de uma caverna, acreditando que o mundo, né, que a realidade do mundo é aquilo que eles veem nas sombras refletidas. Até que um deles, né, o Truman, aí escapa, percebe que alguma coisa está errada, sai da caverna, né, e quando ele volta para tentar dizer para essas pessoas, agora eu estou usando o exemplo da caverna, que existia um mundo para além da caverna, o Platão disse, se pudessem, matá-lo-iam. Quer dizer, então, existia uma complexidade ali, porque as pessoas se acostumaram a olhar para o fundo da caverna, e aí vem o cara do nada e diz assim, tem um mundo lá fora que é totalmente diferente desse daqui. Para as pessoas, isso era uma afronta. Né? E quantas vezes isso não aconteceu? Né? Não com homens que saíram da caverna, mas com homens que disseram, olha, tem um outro jeito de enxergar o mundo, tem um outro jeito de ver a realidade. Né? Eu lembro que eu dei um exemplo para vocês, numa das aulas, que foi do próprio Sócrates, né? Que o mito da caverna acaba simbolizando ele. Né? Quando Sócrates propôs a verdade, começou a pensar na verdade, começou a questionar as pessoas e perguntar para as pessoas na rua se elas tinham certeza realmente das crenças e dos valores que elas tinham, e ele foi considerado como alguém incômodo pelo grupo social,
entre aspas, pelo Estado, e ele foi condenado. Isso aconteceu também com Jesus, a mesma coisa. Aconteceu com Martin Luther King. Percebam, todos os homens que se colocam e tentam apresentar uma nova perspectiva, eles são rotulados primeiro como malucos e depois eles começam a correr perigo. Por quê? Porque a posição deles é uma posição incômoda para a maioria. Porque a maioria quer o que é mais fácil. A maioria está muito mais preocupada com a aparência do que com a essência. Então, tomem isso como dimensão e, quando puderem, assistam o show do Truman, porque ali vocês vão perceber todos os elementos, tanto da filosofia, do mito da caverna, da águia e da galinha, que a gente tratou também, que foi uma aula bem interessante, e dessa aula de hoje, do estranhamento e da desnaturalização. O Truman tinha naturalizado aquele mundo no qual ele vivia, porque ele achava que aquele mundo era o mundo real. Quando ele começa a perceber que aquele mundo não é o mundo real, ele precisou desnaturalizar. Então ele começou a desconfiar que a esposa dele não gostava dele, que os pais dele não eram de fato os pais dele. Pessoal, é só um filme, tá? Fiquem tranquilos aí. Então, assim, essa metáfora da desconfiança, da suspeita, ela é sempre importante. Não para você ser o chato e o teórico da conspiração, mas para que você consiga se colocar como um sujeito pensante numa sociedade que pensar, né, sobretudo nos dias de hoje, virou obra rara. Né? Hoje é mais fácil você encontrar uma pepita de ouro do que alguém pensando de fato. Então, eu vou me encaminhar para finalizar, porque a ideia era que a aula fosse curtinha mesmo, mas não se privem de pensar, porque vocês vocês têm a possibilidade de refletir e de pensar, né, e de se colocar criticamente, que muitas pessoas não têm. Né? Muitas pessoas vão nascer, crescer e morrer sem nunca ter pensado na própria realidade. Né? Seja porque elas estão imersas numa realidade de ignorância, seja porque elas estão imersas em alguma realidade de fanatismo, enfim. A gente não sabe quais são os motivos. Mas vocês têm essa possibilidade de pensar e de se colocar criticamente no mundo. Então, se há essa possibilidade de pensar, então que vocês o façam, tudo bem? Era isso que eu tinha a dizer aos senhores. Vou abrir caso alguém tenha alguma pergunta a fazer. Se vocês tiverem alguma pergunta, sintam-se à vontade. Se o Ari tiver algum comentário a fazer também, sinta-se à vontade, Ari. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer no microfone aí. Não? Ninguém? Quer fazer algum comentário, Ari? Tranquilo, Gilvan, tá tranquilo. Você abordou muito bem. A parte do pensar tá mais difícil do que encontrar uma pepita de ouro, aí eu concordo em número, gênero e grau, porque é até estranho, né? Quando você fala assim, como assim dizer que eu não penso? Todo mundo pensa. Agora, pensar com critério, pensar do ponto de vista filosófico, sociológico, onde você analisa com critérios, tá difícil, e as pessoas acham que pensam. Esse é o grande problema. Mas era isso, acredito que você abordou o tema de forma que não tem mais o que ser comentado no meu caso. Agora, as dúvidas é com a molecada aí. Vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, se manifestem. Né? Se não tiverem, tudo bem. Né? Ou caso vocês tenham... professora, eu não quero... Estou com dúvida, mas eu não quero falar aqui. Fiquem à vontade para me acionar também no WhatsApp, tá? Ou no e-mail, fiquem à vontade. E se não tem mais nada a ser dito, é isso. Agradeço a vocês pela presença, né? A presença de todos aqui. Peço desculpas mais uma vez ao primeiro B, né, por não ter conseguido incluir os alunos que queriam participar. Hoje a aula até teve uma dimensão um pouco diferente da aula de ontem, que foi uma aula mais discursiva. Hoje ela teve alguns elementos visuais. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos à disposição de vocês, tá bom? Ótima sexta-feira para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, prof. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.